E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Estela. A previsão do FMI de agravamento da crise na região do euro coloca o Brasil num cenário menos promissor nesse ano de 2012. E nós recebemos o economista Roberto Luiz Troster para falar das perspectivas da economia brasileira nesse ano que começa. Obrigada, Troster, por estar aqui. Agora, essas projeções feitas pela ONU, pelo Banco Mundial, pelo FMI, que já anunciam recessão na Europa, que vai contagiar a economia mundial, a preocupação, não tem a menor dúvida de todo mundo que está nos assistindo, e o Brasil, como é que fica nessa? Seremos também contagiados ou o Brasil fica de fora? Bom, primeira coisa, assim, a gente devia ver o que eles fizeram errado para a gente não fazer a mesma coisa. Se a gente olha a história da Europa, se a gente vê, por exemplo, na crise, o que aconteceu? Alemanha e França, se a gente vê o endividamento deles, ficaram mais ou menos estáveis. Grécia, Portugal, Itália subiram. Diz que o índice de maiores de portes por habitantes, o maior da Europa, da Grécia. Quer dizer, eles começam a gastar. É como se a gente tivesse uma crise. Quer dizer, imagina vocês duas sendo mandadas embora daqui, estão desempregadas, né? Uma chega em casa e fala, vamos apertar o cinto, vamos cortar gastos. Esse foi o ajuste da Alemanha. E o outro ajuste, ela ganha um cartão. Ganhei um cartão de crédito. Vou gastar mais e depois eu resolvo lá na frente quando eu conseguir um emprego. Essa analogia é mais ou menos o que aconteceu na Europa, né? Bom, e o Brasil? Está animado com o cartão de crédito dele, gastando mais ou está contido? Eu acho que está gastando demais e não está fazendo o que tem que ser feito. Eu acho que só acabando coisa, e eu acho que assim, o que vai acontecer na Europa? Eu acho que a Alemanha está forçando um ajuste, rasga o cartão de crédito. Se a Grécia fizer isso, tudo, eu acho que isso, mesmo que seja um aperto, vai ser uma retomada antes do que estão prevendo. Quer dizer, tem que fazer esse ajuste. E no Brasil, especificamente, eu acho que assim, tem 3 canais como a crise pode vir, uma crise externa no Brasil. O canal comercial, o canal financeiro e o canal de expectativas. Então, o que acontece? No canal financeiro, a gente está bem. O Brasil é investment grade, taxa de juros lá fora está muito baixa, estão vindo investimentos, boa parte deles especulativos e boa parte investimentos produtivos de fato. No canal comercial, os preços das commodities estão estáveis, quer dizer, então estamos indo bem. E no canal de expectativas, você teve um esfriamento, agosto, setembro, outubro, mas novembro você já mostra que as pessoas estão mais otimistas. Então, eu acho que assim, esse ano, diferentemente do ano passado, em que ao longo do ano as expectativas foram caindo, eu acho que esse ano a gente vai ver o inverso. Agora, falando das expectativas, eu acho que o cidadão fica um pouco confuso, porque num dado momento, então o governo prevê um crescimento X. Especialistas preveem outro percentual de crescimento para o país no ano. Aí, o FMI, por exemplo, também prevê uma coisa e depois reduz. Que critérios é que são usados para o estabelecimento dessas expectativas? Às vezes mais otimistas, depois cai e não resulta nem aquilo que tinha caído, fica num meio de caminho. Tudo isso é uma sacada assim meio sem pé nem cabeça? Não, não é. Quer dizer, tanto o FMI, como o Banco Mundial, como as Nações Unidas, que foram os 4 e a OCDE que publicaram relatórios, são economistas sérios. Primeiro, usam uma coisa chamada em economia parâmetros, vem a relação que existe. Mas fazem expectativas diferentes. O FMI, por exemplo, tem uma expectativa de 3,6 a 3, cai para 3 nesse ano, isso. Foi de 3,6. Já o Banco Mundial tinha previsto 4 a 4,5%. Então, são percentuais diferentes, né? Como é que fica o cidadão quando olha isso? Então, a variação é relativamente pequena. Nesse caso, quando você tem mais incerteza, as variações aumentam muito, né? À medida que você vai consolidando. Então, para os Estados Unidos, só para dar um exemplo, né? As previsões eram um crescimento entre 1,2 e 2,1 e já estão começando a se consolidar em 2. Obviamente, se acontece um fato novo, você muda isso. Aqui, por exemplo, taxa Selic aqui dentro, está todo mundo prevendo. Se a inflação vem um pouco mais forte, você vai
ajustando. Mas não é assim, não é uma ciência exata no sentido que dá para saber 100%, mas também não é uma coisa aleatória. Nas previsões de crescimento, as mais pessimistas para 2012, para o mundo estão em 2,4%. E para o Brasil? E para o Brasil também, estão entre 2,5% a 3,5%. Eu sou no time dos 3,5%, mas tem alguns... Eu posso dizer que você é um otimista? Não, para eu 2012? acho que eu sou realista. Essa coisa mais difícil de ser economista é tentar ser objetivo, porque a gente começa a torcer. Então, por exemplo, eu achava que a Bolsa era ruim, aí o ano passado. Aí você começa a procurar identificar o que faz a Bolsa ser ruim e para de olhar o que faz ser bom. Ou vice-versa, né? Então, eu acho que eu tento ser o mais objetivo. Mas olhando 2012, você vê uma perspectiva de melhora progressiva em direção ao fim do ano, é isso? Em direção ao fim do ano. Acho que um primeiro trimestre pior, um segundo trimestre melhor que o primeiro e um segundo semestre melhor que o primeiro. Eu acho que esse ano está garantido. Apesar que eu acho que 3,5% para o Brasil é vergonhoso. É como quando a seleção, só fazendo uma analogia, brasileira vai jogar com um time de, sei lá, na América Central, um país pequeno, ganha de 2-0, né? Eu acho que é vergonhoso. Eu acho que o Brasil 3,5% é muito pouco. É pouco. E eu acho que assim, o grande pecado assim, da política econômica brasileira é a miopia. Qual que é a nossa velocidade de crescimento? Quer dizer, parar de olhar, tanto faz ser 2,5% ou 3,5%. Quanto que nós vamos estar crescendo em 2020? Isso que é o relevante. Há um prazo maior, né? Olhar mais longe, mais ambição para o Brasil. Muito obrigada. Uma boa noite.